Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Vamos começar leve. Vamos começar um pouquinho da tua história. A gente gostaria de saber como tu iniciou no jornalismo. Conta um pouquinho lá atrás. Comecei no dia 1º de outubro de 91. Recentemente eu fiz 32 anos de jornalismo. Eu estava no primeiro ano de faculdade, mas já era radialista. E eu comecei na extinta Rádio Cultura de Santos, 930M. Não existe mais essa rádio. Ela foi desativada. E eu comecei sendo produtor, repórter e às vezes apresentador de um programa chamado Rádio Polícia. Antes disso, eu, de forma filantrópica, sem ganhar um único centavo, eu cheguei a acompanhar alguns plantões esportivos na Rádio Tribuna de Santos. Eu estou falando lá do litoral de São Paulo, né? Também ajudava os repórteres em campo, puxando os cabos, porque na época não tinha celular, né? Uhum. Eu estou falando, parece que é do tempo do Onça, mas voltando aí 30 anos, a gente não tinha celular em campo, era maletinha. Nem pastel tu recebia, né? Nada, não tinha nada. Olha, o meu eu cobrava em gêneros alimentícios. Mas, quando, nessa época, né, que eu fui a convite de um professor meu lá da Universidade Católica de Santos, o Eduardo Silva, que hoje ainda trabalha, deve ser, lá no Grupo Tribuna. E aí ele me convidou na aula, ele falou, você não quer acompanhar final de semana, pega um domingo, aí vai lá, acompanha o plantão esportivo. Aí depois eu fui ao estádio Urbano Caldeira, né, a Vila Belmiro, lá eu puxava o cabo, só que quando chovia, o primeiro que levava choque era exatamente o pessoal que ficava com o cabo na mão. Então assim, quando começava a chover, um olhava pro outro e já perguntava, quem será que vai levar choque primeiro? Então assim, essa foi a minha experiência, o meu primeiro contato, mas sem ganhar absolutamente nada. Cobrindo o plantão esportivo, né, acompanhando o plantão esportivo e auxiliando os repórteres da Rádio Tribuna de Santos. Aí na concorrente da Rádio Tribuna, né, que era a maior concorrente na época, a Rádio Cultura, eu fui trabalhar nesse programa policial chamado Rádio Polícia. Chegava por volta das 3h30, 4 da manhã na rádio, ia até umas 10 horas, 10h30, e aí ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa, depois eu ia fazer uma ronda policial. E na época eu não tinha carteira de habilitação, não tinha CNH, eu ia de ônibus mesmo, né? Uhum. Né? De delegacia em delegacia, lendo os boletins de ocorrência, gravando quando eu me deparava com uma ocorrência em andamento, gravava com a polícia, tentava gravar com a vítima, com as testemunhas, até com os criminosos também eu gravava. Então eu andava com aquele gravadorzinho da Rádio Cultura. E a minha experiência em TV começou lá em Mato Grosso, em 1995, já formado no SBT, na antiga TV Cidade Verde, SBT de Cuiabá. E eu já comecei, na verdade eu comecei fazendo geral, fazia polícia, esportes, economia, política, fiz muito política, né? Cobria sessão da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, mas foi na área policial que realmente eu me encontrei, porque na sequência teve a segunda experiência do Aqui Agora. O Aqui Agora foi um grande divisor de águas, né? Do telejornalismo brasileiro. Acho que foi o maior fenômeno popular, o maior fenômeno do jornalismo popular da história da televisão brasileira. E eu fui ser o repórter do Aqui Agora lá em Cuiabá. E aí, acredito que tenha feito um bom trabalho, e surgiu o interesse da afiliada da Record em Cuiabá para me contratar, porque a afiliada da Record tinha praticamente no mesmo horário Cidade Alerta, que era apresentado por Ney Gonçalves Dias. Não era nem o Datenão ainda. Caramba. Era o Ney Gonçalves Dias, depois teve o Melão, depois teve o Datena, e depois o Datena foi para a Band, mas eu fui para a Record, comecei a fazer reportagens para o Cidade Alerta Nacional, fazia reportagens também para o local, comecei a fazer tudo, né? Reportagem para o Jornal da Record, na época era o Boris Casoy que apresentava, fazia reportagem pro Fala Brasil, na época quem apresentava era Mônica Waldvogel e Rodolfo Gamberini. E aí aconteceu a grande virada na minha vida profissional. Eu fiquei 4 anos no SBT, não, 3 anos e meio no SBT, 3 anos e meio na Record, lá em Cuiabá.
na antiga TV Gazeta. E aí eu entrei em férias e curiosidade, né, de profissional, eu falei, eu vou para São Paulo ver minha família, os tios, né, a grande parte da família ainda está em São Paulo. Eu falei, eu vou visitar a Record, lá na Barra Funda. E viajei nas férias, né? Eu poderia ter ido para uma praia, eu estava com um filho pequeno, estava com o Guilherme, que praticamente não tinha completado 1 ano de vida. Isso eu estou falando de dezembro de 2002. Faz tempo também. Faz tempo. Bons tempos, inclusive. Copa, Penta. Pois é, verdade. Bem lembrado. E aí eu fui para as férias, cheguei acho que numa sexta, passei sexta, sábado e domingo na casa dos meus tios, a Magali e o Júlio, que são meus compadres hoje em dia, porque eles são padrinhos do Gustavo, meu filho do meio de 19 anos. Aí na segunda-feira de manhã, bem cedinho, eu liguei para a Record e falei com aquele coordenador que trabalhava na rede, né? Que era o meu contato lá em Cuiabá, né? O contato que eu tinha de Cuiabá para São Paulo era o Grego, que hoje não está mais na Record. E aí eu falei, Grego, eu tô em São Paulo. Ah, tá em São Paulo? Então venha nos visitar, né? Vem, quero te conhecer pessoalmente, tudo, te dar um abraço. Eu fui. E aí eu cheguei lá na Barra Funda, fui de metrô e tal, e aí me fizeram um convite. Você não quer sair com uma equipe de reportagem, acompanhar o Lúcio Tabarelli, saudoso Lúcio Tabarelli, falecido. E eu fui pra rua, né? Eu, o Lúcio e a equipe dele, né? O motorista, o auxiliar e o cinegrafista. Era uma equipe numerosa. Então, na segunda-feira eu já saí com a equipe, né? Acompanhando o trabalho do Lúcio. Aí, no final do dia, o Grego e já os outros chefes de reportagem, Mariana Ferreira, que hoje está na TV Jovem Pan, o Daniel Evangelista, que ficou muito tempo na Globo News, voltou para a Record agora em São Paulo, o Gilmar, né? O meu bom, lá de Salvador, na Bahia. Se eu não me engano, o Gilmar estava no SBT em São Paulo ou na Rede TV. Eles falaram, não, vem amanhã, né? O que você vai fazer o que aqui em São Paulo, né? Você está passeando, vendo a família? Vem aqui, vamos lá, vamos conversar, vamos bater papo, né? Você vai acompanhar com o dia a dia de uma outra equipe de reportagem. Voltei na terça-feira e saí com o Carlos Cavalcante, a equipe do Carlos Cavalcante, o Cavinha. Bom, tudo legal, né? Também na terça-feira à tarde, antes de ir embora, eu perguntei, posso vir amanhã, né? Era uma quarta-feira. O pessoal falou, pode. Você vai ficar até quando aqui? Olha, eu vou ficar mais 2 semanas, né? Acho que já estava na sexta, ia na outra sexta embora. E aí eles falaram, vem, tá, fica à vontade. E na quarta-feira, quando eu voltei, o Carlos Cavalcante, com quem eu havia saído na terça-feira, teve um problema estomacal. O pessoal brinca comigo até hoje, a gente parou para tomar um caldo de cana lá na 25 de março, se eu não coloquei alguma coisa no caldo de cana dele. E aí comer um pastel também. E aí... Não colocou. Não, prometo, juro. E aí o pessoal falou, tem a equipe do Cavinha. Cavinha não veio trabalhar, o Carlos Cavalcante não veio trabalhar. Você não quer sair com a equipe? Fechar um VT? Né? Gravar uma reportagem? Eu falei, ok. E fui e já peguei uma bomba na mão, né? Era uma rebelião de presos num distrito policial na região de Santo Amaro. E cheguei lá, helicóptero das emissoras, pessoal tentando negociar, tentar uma saída pacífica para a rebelião dentro do distrito policial, mas eu acompanhei, né, a entrada da tropa de choque, eles usaram bala de borracha, acompanhei tudo. Gravei, fechei o VT, como a gente costuma dizer na linguagem jornalística, e aí tinha um motoqueiro, né? As equipes lá em São Paulo sempre tem um motoqueiro da emissora acompanhando a gente para pegar a mídia. Na época era fita ainda. Né? Eu sou do tempo do Onça, não era nem cartãozinho, não era mídia, era fita mesmo. Aí eu entreguei a fita pro motoqueiro, o motoqueiro levou e entrou no ar. Só que quando eu estava voltando para a emissora, o programa já tinha acabado, começou a cair um temporal em São Paulo. Mas aquele dilúvio, chuva típica da capital paulista, sim, né? Porque é muito concreto, pouco lugar para escoar a água da chuva. E eu cheguei na redação, o então diretor de jornalismo da Record, o Luiz Gonzaga Mineiro,
ele tava meio ofegante assim, ele me cumprimentou, boa reportagem, gostei do teu trabalho. Mas o pessoal tava na correria porque eles tinham acabado de decidir que iam derrubar o programa do Otaviano Costa, na época que ele estava na Record, ele apresentava os Jogos de Família. E então tinham derrubado o programa do Otaviano, que vinha depois do Jornal da Record, para fazer uma edição extra do Cidade Alerta por causa da chuva. Porque quando é prestação de serviço, acima de tudo, né? E tava um dilúvio, mas foi um temporal daqueles. Que acontece direto lá. E aí eu vi que os chefes de reportagem estavam assim contando, né? Quantos repórteres estavam na redação. E me perguntaram, eu lembro, foi até, acho que o Daniel que me perguntou, você tem medo de moto? Eu me cagava de medo de moto. Tanto é que eu tentei tirar carteira de moto, carteira de habilitação, eu desisti. Eu não tenho equilíbrio para pilotar uma moto. Mas eu falei, não tenho medo de moto, não. E moto na chuva, você anda? Já andou? Não passava um alfinete, né? O cara já tinha medo de moto. Entra na chuva. Aí eu falei assim, não, eu vou, o que precisar eu vou, tô aqui, né? Soldado no quartel que é trabalho, não é? Mesmo estando de férias. E aí eles falaram, vai lá embaixo no figurino, pega um macacão impermeável, macacão que ia até aqui em cima assim, e você vai pra Moca, um dos bairros mais famosos de São Paulo, né? Onde é colonizado por italianos e tal. Então vai lá na Moca, tem o rio Tamanduateí lá, transbordou, você vai fazer a cobertura ao vivo de Motolink. Ok? Opa, vambora. Fui, na redação, alguns repórteres já tinham ido embora, então estávamos eu, Márcio, o Márcio que está hoje na Band, me fugiu o sobrenome do Márcio agora, a Mara Cortes, e quem estava mais? Acho que o Lúcio Tabarelli ainda estava, e Márcio Campos. Então o Márcio Campos foi para o helicóptero, e os outros 3 repórteres, cada um com uma equipe de Motolink espalhadas pelos rios da capital, né? Tietê, Pinheiros, Aricanduva e Tamanduateí. E eu fiz o trabalho lá, tal, já tinha, inclusive, parou de chover, então chegou o pessoal para começar a tentar limpar, e eu fui bem no vivo. E aí eu voltei, né, realizado, assim, né? Eu tinha acabado de realizar um sonho, né, que fazer um trabalho em rede nacional, que era diferente, de certa forma, de trabalhar numa emissora regional, emissora local, né? E quando eu cheguei na redação, o Datena estava lá, e o Datena olhou para o Mineiro e falou, ô Mineiro, chamou o Mineiro assim, o Mineiro falou, o que foi? Se você não contratar, qual é o teu nome? Eu falei, Alexandre Mota. Se você não contratar o Mota, eu vou contratar, hein? Caramba! Eu pago o salário dele. Caramba. Isso tudo aconteceu na quarta-feira. Eu voltei na quinta, na sexta, no sábado. Não havia convite ainda para ficar em São Paulo. Na sexta-feira, o pessoal da equipe da chefia de reportagem chegou em mim e falou assim, olha, amanhã tem uma equipe sobrando, sábado. A gente sabe que você está de férias, tudo, mas você não quer fechar um VT? E saí, fechei. Na segunda-feira, no sábado ainda, eu recebi uma informação de que o Mineiro queria conversar comigo. O Mineiro, né? O Luiz Gonzaga Mineiro, o diretor na época do jornalismo da Record, ele queria conversar comigo na segunda-feira. Aí eu cheguei, fiquei esperando o Mineiro chegou e tal. Falou, você vai embora quando? Eu falei, eu vou embora sexta-feira que vem, né? Ia ficar 2 semanas aqui em São Paulo, nem vi direito a minha família, né? Nem visitei meus tios, meus primos, tudo. Mas sexta-feira. Aí ele perguntou, falou assim, quanto que você ganha lá em Cuiabá? Lá na Record em Cuiabá. E eu disse exatamente, eu não menti, disse exatamente quanto eu ganhava. Ele me ofereceu 3 vezes o valor. Imagina. Não preciso dizer o que aconteceu, né? Foi na hora. O podcast da torcida, do Grêmio da torcida.